Boa noite, que a paz, a alegria do Espírito Santo possa estar conosco nesta noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prioridades em nossas vidas. Sempre que escolhemos algo, deixamos algo para trás. Deus me levou a Gênesis 25, onde conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais novo, cuidava do rebanho, ficava mais nas tendas, na casa, era responsável pela alimentação. E Esaú era quem caçava e trazia para comer as carnes, os alimentos. Certo dia, Saul saiu para caçar. A Bíblia não nos fala, mas eu creio que deve ter passado várias horas sem se alimentar e estava com muita fome, muita fome. Chegou na tenda, o irmão dele apresentou-lhe um prato maravilhoso de lentilha. Devia ter um cheiro muito bom, agradável. Porém, Jacó sempre teve o sonho de ser o mais velho, de herdar a maior herança, de ser o sacerdote. E não seria, se não fosse esse prato de lentilha. Então Esaú falou para Jacó: dai-me um pouco dessa lentilha, porque estou morrendo de fome. Jacó então respondeu: sim, lhe darei, porém, me dê a responsabilidade de ser o irmão mais velho. E com a responsabilidade, deixa eu ler o texto aqui para não me perder. Venda-me, ele disse, Jacó disse, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E Esaú, que nunca deu importância para esse título, disse: de que me vale esse direito se estou quase morrendo de fome? Exagero, bem exagerado. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu-lhe pão com ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o direito de filho mais velho, o direito de receber a maior parte da herança, o direito de sacerdote. Ele perdeu nesse momento por um prato de lentilha, algo tão pouco, algo que ele poderia esperar 10 minutos, 15 minutos. Ele mesmo poderia fazer a sua alimentação, mas não esperou. O que vemos aqui? Vemos aspectos de ansiedade de Esaú, ansiedade, de inconsequência. Ele deveria ser alguém que realmente não se importava pelo que iria vir depois. Em todas as coisas deveria ser assim. Valorizava mais o prazer do momento, ia já sem pensar, sem analisar com sabedoria a situação.
Ele queria saciar a sua carne imediatamente. Então ele perdeu os privilégios, grandes privilégios que Deus tinha para ele. Simplesmente pela sua carne, pela sua vontade de suprir a necessidade. A necessidade foi mais forte que as bênçãos, os privilégios que viriam mais tarde. Jacó se aproveitou desse momento de ansiedade de Esaú, e conseguiu o que queria. Ser o sacerdote depois que o pai dele faleceu e herdar a maior herança. E me veio à mente, e nós? Quantas vezes agimos por ansiedade? Agimos por a carne querer sentir algo diferente. E perdemos a comunhão com Deus. Pela nossa carne, pelas nossas vontades. Veja que somos os mesmos Esaú e Jacó. Eu mesma sou muito ansiosa, gosto de ver as coisas feitas, gosto de fazer. Porém, Deus nos ensina que tudo tem o seu tempo, que devemos obedecer o tempo certo que Ele designou para cada coisa. Não devemos casar antes do tempo. Não devemos ter relações antes do tempo. Devemos seguir aquela linha que eu comentei ontem, referente ao propósito de Deus para nossas vidas. Então pensei, o que farei eu para dominar a minha ansiedade, as minhas vontades de sentir coisas, alegrias do mundo, prazer da carne, que todos sentem? O que fazer? Seja inteligente. Analise. Veja bem que, pensando em Esaú, ele poderia esperar um pouquinho, organizar-se, tomar um belo banho e depois de uns 15 minutos começar a fazer sua alimentação, ele mesmo. Se ele fosse uma pessoa que pensasse antes de agir, que não agisse que não se precipitasse. Entendem? Temos que ser inteligentes para que Satanás não roube a nossa primazia, não roube as bênçãos que o Senhor tem para nós. Temos que analisar cada passo, porque veja bem, foi só simplesmente um prato de lentilha. Poderia ser uma lata de cerveja hoje, ou poderia ser um moço muito bonito, ou poderia ser uma comida mesmo,
que eu me alimentasse e exagerasse, o que também é uma falha. Então pensei, nunca devemos esperar que a fome se torne insuportável. Ali Isaú falava que ele estava quase morrendo de fome. Não devemos chegar nesse ponto. Devemos estar atentos. Para que essa vontade que está na nossa carne não se torne algo insuportável de dizer não. Organizar-se, ter um bom plano quando começar a bater a fome. Isaú deveria ter feito isso. Começou a bater aquela fominha. Vou para casa, como um pouco, depois volto a caçar mais. Mas não. Como ele era muito ansioso, ele queria caçar mais. Ele queria fazer as coisas. Ele queria demonstrar suas atividades. Ele era muito bom. A Bíblia nos diz que ele era muito bom em caçar animais. Porém, não tinha tempo de analisar as situações. Só agia. Não pensava. Só agia. Então pensei, pare, falei para mim mesmo. Pare a atividade que está realizando para se alimentar conforme Deus orienta. Se a tua carne está pedindo algo que Deus mesmo entende, porque Ele colocou a vontade de nos alimentar, Ele colocou a vontade de bebermos água, Ele colocou a vontade de termos relações com nossos maridos, Ele colocou a vontade de termos filhos. Ele colocou várias vontades em nosso corpo para nos dar alegria. Como falei ontem, a motivação dele, ele quer que sejamos alegres, que sejamos pessoas com prazeres, porém na hora certa, analisando, sendo inteligente. Pense. Então eu concordei com isso, que eu também devo pensar mais antes de agir, porque várias vezes errei, inúmeras vezes, por falta de analisar, por seguir a minha carne. Porém, se eu deixar a minha carne me levar, ela me levará por inferno, com Satanás e seus anjos. Entendem? Porque o pecado, ele não era para ter acontecido. Eva pecou porque quis, mas Deus com seu amor já tinha dito a ela que não era para ela se alimentar também daquela maçã. Lembram? Mas ela quis. O corpo dela quis. Era tão bonita aquela maçã. Aí começou o pecado. Então penso eu que devemos nos acalmar antes de tomar atitudes. Devemos nos acalmar,
seguir os planos que Deus tem para nós. Porque penso eu que os planos de Deus são maiores que os meus. Que os planos de Deus são planos de alegria, de paz, de contentamento. Por isso que não devemos agir pela nossa carne, mas pelo nosso Espírito, pelo Espírito Santo que habita em nós. Devemos pedir, inclusive, que o Espírito Santo habite em nós, porque veja bem que somos uma casa, todos nós. E uma casa vazia, Satanás tem alegria em entrar. Satanás entra em todos os aspectos, sem pedir licença, e destrói. Destrói a saúde, destrói a família, destrói as finanças, destrói o amor, sem pedir licença. Deus não. Deus quer que digamos a Ele: Senhor, entre em nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, me avisa, me ilumina, para que eu não tome atitudes que vão desagradar a Ti, que vão fazer com que Tu não possa mais habitar em mim, porque o Espírito Santo não habita no pecado. O Espírito Santo não habita no pecado. O Espírito Santo quer uma casa limpa. O Espírito Santo quer uma casa limpa. Ele não pode habitar no pecado. E não existe pecadinho ou pecadão. O Espírito Santo é tão importante que tenhamos Ele, porque Ele nos dá paz. Nos dá paz e alegria. Ele é o nosso consolador. Quando estamos querendo a morte às vezes, Ele é o nosso consolador. Ele nos mostra coisas bonitas, coisas que podemos fazer para nos alegrarmos, sermos felizes como Deus quer que sejamos. Por isso devemos ter paciência. Paciência, Jesus nos ensinou tanto a ter paciência. Jesus era tão paciente. Ah, como Jesus era paciente com seus servos. Ele era paciente, delicado, amoroso. Devemos ser como Cristo. E inteligente como Cristo. Sem dúvida nenhuma, foi o ser mais inteligente que pisou nessa terra. Pensei também em exemplos, inúmeros exemplos podemos colocar aqui. Pessoas podem perder suas famílias, por simplesmente cobiçar um homem alheio ou uma mulher alheia, cometer o adultério, que Deus não se agrada. Só que a carne dela ou dele quer, e é normal. O pastor Cláudio Duarte diz: não vá em um prostíbulo pregar a palavra de Deus, porque a carne é fraca, ela vai querer. E não sabemos se poderemos resistir ou não. Então não vá. Não vá.
Então essa pessoa, esse exemplo que eu dei agora, pode ser um homem ou uma mulher que se atraiu por outra pessoa que não é a esposa dele ou o esposo e deitou-se com ela ou ele e teve algumas horas de prazer, a carne, simplesmente a carne, e perdeu nesse mesmo instante, perdeu seu amigo Espírito Santo, perdeu nesse momento a salvação em Cristo, perdeu nesse momento as bênçãos do Senhor para ele ou para ela, por algumas horas de prazer da carne. Veja bem que se a pessoa tivesse pensado, analisado com mais tempo, com mais sabedoria, se a pessoa fosse abrir a Bíblia, por exemplo, a palavra do Senhor, Deus falaria com essa pessoa e a livraria dessa tentação. Livra-nos, a Bíblia nos fala, livra-nos, Senhor, da tentação que não podemos suportar. Livra, e Ele nos livra do que não, Ele sabe o que não conseguimos suportar. Então Ele nos livra, nos tira dali. Então pensei, preservar o meu contato com Deus, preservar a minha casa limpa, para que o Espírito Santo possa habitar em mim, para que eu possa ter noites tranquilas, sem medos, sem frustrações, temores, deitar-me e dormir. Só quem não consegue isso sabe o quanto é difícil, o quanto fere o nosso organismo. Porém, com o Espírito Santo presente, podemos dormir tranquilos. Eu percebo em mim, percebi várias vezes perdia a presença do Espírito Santo. Várias vezes ele não pôde habitar em mim. Várias vezes. E então eu perdi a paz, perdi a alegria, perdi a paciência, perdi tudo. Porque Ele é tudo. Sem Ele não podemos viver. Sem Ele não há razão. Não há razão para vivermos